Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Somos o Coletivo de Escola. Aqui somos um grupo formado por educadores, a Bel, que é pesquisadora, a Lara, que é designer, a Lu, que é psicóloga, o Vini, que é químico, e o Rodrigo, que é biólogo, dentre muitas outras coisas. E hoje estamos aqui para responder uma pergunta que sempre nos perguntamos. O que você considera essencial para a educação criativa? Para mim, tem três palavras que são essenciais: clareza, intencionalidade e diversidade. Oi, gente. Para mim, é espaço seguro. Olá, pessoal. Para mim é coragem e determinação. Conexão! Show! E a gente quer saber um pouco mais, além das palavras, né? Por que vocês escolheram essas palavras? E se tem alguma história na vida de educador de vocês que vocês queriam contar para a gente hoje. Lu, quer começar? Posso começar. Eu sou Luciane, então, eu sou psicóloga e eu trabalho com formação de professores dentro da área de educação criativa. E para poder responder essa pergunta, eu vou contar um pouco para vocês uma experiência que eu tive com uma professora. É uma professora de história do ensino médio. Ela mora aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui também. E esse trabalho que eu fiz com ela foi uma atividade que eu acho interessante, que pode ilustrar, né, o que essas três palavras que eu considero essenciais, então, para uma educação criativa. Essa professora, uma das unidades que ela tinha para desenvolver com os alunos era em relação a uma determinada guerra, um determinado conflito aqui na história americana. E nesse evento tinham dois grandes grupos, né, que eram, de alguma forma, estavam envolvidos nesse conflito, e mais outros dois grupos que tiveram uma participação um pouco menor nessa situação. E uma das coisas que essa professora tinha muito presente, assim, que ela queria, era que os estudantes dela tivessem condições de contar um pouco sobre essa história, né, sobre esse evento, enfim, entendendo as diferentes perspectivas desses diferentes grupos, como é que cada um desses grupos, né, participou, né, desse conflito, dessa guerra, porque que eles acabaram se envolvendo ali. Então, os alunos tinham várias atividades que eles faziam, eles, né, liam uma série de documentos e materiais, enfim. E no final dessa unidade, essa professora normalmente pedia que os estudantes fizessem uma espécie de um debate, tipo um júri, assim, onde então os alunos se dividiam em dois grupos, um grupo, né, representando um determinado grupo, né, desses grupos que tiveram uma participação um pouco maior, e o grupo de alunos representava o outro grupo. Essa era uma atividade que ela sempre referiu que os alunos curtiam muito, era uma atividade onde eles tinham um ótimo grau de engajamento, eles curtiam participar, às vezes até se vestiam assim com roupas da época para, né, para defender, né, a sua posição, enfim. Mas uma coisa que ela começou a perceber é que o objetivo dela não estava sendo atingido. Por quê? Porque esses alunos, embora eles estivessem super afim de participar daquela atividade, eles acabavam ficando com um foco muito grande em ganhar, vamos dizer assim, o debate, né? Em dizer que o grupo deles tinha razão, que o outro grupo que tinha sido culpado, vamos dizer assim, pelo desencadeamento da guerra. E acabava que essa ideia, né, que era a ideia principal dela, de trabalhar com essas múltiplas perspectivas, acabava que isso estava ficando um pouco em segundo plano. Então, o que ela queria era, de alguma forma, poder transformar um pouco essa atividade, pensar numa outra proposta, né, que pudesse dar conta dessa questão das múltiplas perspectivas. O que ela acabou optando por fazer, então? Ela acabou pedindo que os estudantes dela montassem um gráfico, tipo esses gráficos de pizza, e em vez de simplesmente dizer, olha, o grupo A ou o grupo B teve uma participação maior ou foi responsável pela guerra, vamos dizer assim, eles tinham que tentar representar, então, né, de forma visual, qual era o grau de participação de cada um desses grupos. Isso teve um grau de exigência muito maior, né, do ponto de vista dos estudantes, porque não bastava simplesmente dizer, aquele grupo foi que desencadeou, ele foi responsável por 100%, ele foi responsável por 80%, por 60%, como é que foi isso, né? Aqueles grupos que tinham uma participação menor, era de 0%, era de 1%, era de 10%, enfim, os alunos tinham que tentar, né, ver como é que eles podiam representar aquilo visualmente. E, obviamente, que não tinha uma resposta correta, isso daí dependia muito da percepção e do entendimento que eles tinham.
E depois, então, que os alunos faziam isso, eles se reuniam em duplas e cada um apresentava, né, como é que tinha feito a sua proporção ali naquele gráfico, e eles, então, enfim, discutiam, eles tinham a chance de, se eles quisessem, refazer os seus percentuais, enfim. E ela comenta que essa foi uma atividade bastante interessante, porque os alunos também acabaram se engajando bastante, mas se engajando num nível mais de querer tentar representar, né, da forma mais adequada possível, que queriam tentar chegar naquele número perfeito, mágico, que de alguma forma pudesse dar conta, né, do que tinha acontecido então ali. E dentro dos objetivos dela, de trazer uma perspectiva mais ampla, isso acabou sendo interessante para mim. Para ela. Então, o que na verdade, este exemplo, né? Por que eu trago este exemplo para falar sobre educação criativa? Primeiro lugar, eu acho a questão da clareza que eu trouxe, né? Essa professora, ela tinha muito claro, muito presente para ela o que ela queria desenvolver com esse grupo de alunos. Então, ela sabia, né, que nessa unidade ela queria desenvolver essa habilidade de pensamento criativo, que é a habilidade da gente conseguir ver diferentes perspectivas, entender diferentes pontos de vista, né? Então, ela sabia claramente o que ela queria. O segundo ponto, que tem a ver com intencionalidade, exatamente porque ela sabia o que ela queria fazer, ela consegue fazer escolhas, né? E consegue, então, escolher uma atividade que estava adequada para esse determinado objetivo. Então, quando ela pensa em fazer esse gráfico em formato de pizza, ela já pensava nisso. Bom, como é que eu posso, né, representar diferentes participações, diferentes grupos, né, de uma forma visual? Então, ela acaba fazendo uma escolha com base nisso. E, por fim, a questão da diversidade, eu entendo que quando a gente vai falar em educação criativa, não tem um único jeito, não tem uma resposta única que vá servir sempre, né? Nesse caso, ela fez essa escolha desse gráfico. Isso não quer dizer que em todas as aulas dela ela vai fazer isso, ou que essa é a solução mágica para que todo mundo saia utilizando. Nesse caso, essa escolha teve um sentido, né? E foi adequada para o propósito dela. Mas a gente tem que estar sempre se perguntando, né? O que faz sentido para mim, para minha disciplina, para o meu grupo de alunos, para as minhas características enquanto professor. Então, eu acredito que a gente também reconhecer a nossa diversidade, né, o nosso estilo de ser criativo também é fundamental para que a gente possa promover, então, mais criatividade. Então, as minhas palavras, de novo, clareza, intencionalidade e diversidade. Muito show, gostei dessa história também, conectada às palavras. Muito bacana. Obrigada, Lu. Vini, você quer compartilhar um pouco mais sobre a sua palavra e a história? Claro, claro. Espero que vocês estejam bem aí, quando e onde vocês estão nos assistindo agora. Eu sou o Vini, eu sou carioca, eu sou químico, e eu acredito que as pessoas, elas interagem como moléculas dentro de uma substância, e que quando estão juntas têm propriedades distintas de quando estão sozinhas, né? Então, e as pessoas podem escolher as proporções de quanto querem se misturar e dentro disso, né? E para mim, o que é muito importante é o espaço seguro, né? Que é a criação de um espaço, que seja na equipe, seja entre professores, seja com os alunos, seja entre os alunos, entre os pares, um espaço onde eles possam falar o que eles pensam, sem o medo de daquela ideia ou do espaço não ser adequado para isso, né? Porque muitas das vezes o primeiro espaço, que é o lar, que é a família, às vezes é um espaço de cortes, né? Já é um espaço, às vezes, de muito julgamento. Então, ter o espaço seguro para poder falar, e ainda que aquela ideia pareça aquela ideia bem boba ou bem não pertinente para o momento, pode ser esse espaço. E aí eu me lembro de que na graduação tive uma professora que a gente tinha umas aulas de análises quantitativas, né? Então era muito técnico e a aula durava 4 horas, assim, era de 1 às 5 da tarde. E a turma pequena, e essa professora, ela tinha uma grande vontade de criar esse espaço. E ele não é criado do dia para a noite, ele é criado ao longo de vários encontros, onde você verdadeiramente se importa com os membros daquela equipe, daquele grupo. Então, é permitido que as pessoas falem, se conheçam, sejam elas mesmas, né? E ao longo desse semestre, juntos, ao final do semestre,
cada turma, né, escolhia que tipo de análise, que tipo de material gostaria de analisar, né, por exemplo. Então, surgiu uma ideia de avaliar, por exemplo, quanto de vitamina C tinha num suco, outra ideia de avaliar quanto de ferro tinha no medicamento, e aí surgiu uma ideia que era muito do contexto que a gente estava vivendo ali naquela época, que era analisar os metais presentes no Piscinão de Ramos, né, que é uma praia aqui no Rio de Janeiro, né, que é uma construção, na verdade. E aí ela usou todo esse espaço que foi criado entre as nossas conversas para conceder e dar aula, né? Então, por exemplo, como é que a gente tem que deslocar para a praia? Para ir lá analisar. Então, tem que dividir as caronas. E chegando lá, por exemplo, a gente precisava fazer a amostragem, né? Como é que coleta o material? Não é só pegar. Então, como é que faz a amostragem? Como é que divide em quartis? Então, ela usou todo o processo da nossa discussão para, inclusive, usar aquilo para a nossa aprendizagem, né? Quase virando uma aprendizagem baseada em projetos também, né? Um pouquinho disso, também um pouco de metodologia. Então, eu acho que é importante a gente pegar um pouquinho do que ela falou, da intencionalidade, a intencionalidade de criar o espaço seguro, um espaço onde a pessoa pode ser ela mesma, levantar a mão para fazer aquela pergunta que parece a mais idiota, falar, calma aí, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma fala, contribuir e entender que, para nós, professores, às vezes a gente dá a mesma aula várias vezes, mas nunca é a mesma aula, por causa dessas contribuições, por causa da pergunta, por mais boba que ela pareça, criar esse espaço torna o convívio, torna o espaço, né, o ambiente propício para que as pessoas falem o que elas pensam. E na interação é que a criatividade ela vai surgir, aflorar mais fortemente. E vai ser de modo leve, vai ser de modo agradável, não vai ser no modo, tenho ideias agora, em 2 minutos, criem ideias. E as pessoas ficam tensas de criar a melhor ideia e elas têm esse convite a errar, um convite a improvisar, a rir, a brincar, a um espaço ser leve. Então, para mim, isso está tudo associado a essa ideia de criar um espaço. Ele precisa ser seguro e entre aquelas pessoas, né? Então, acordos, os combinados, então tudo isso respeitando, claro, sempre os indivíduos ali presentes do grupo. Tá bem? Então é isso que eu acho, e é isso que eu queria contribuir agora um pouquinho, mas eu também queria ouvir de vocês um pouquinho mais. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Bel. Como a Lara me apresentou, eu sou pesquisadora, sou formada em biologia, fiz doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu falo do Rio Grande do Sul, e me considero uma grande pesquisadora de temas que circundam o meu dia a dia. E as minhas palavras, lembrando, é coragem e determinação. E assim como o Vini, eu vejo tudo como um sistema. Então, a gente trabalha como um sistema e as ideias também flutuam num grupo como um sistema. Algumas pessoas vão estar mais claras do que a gente quer trabalhar, alguns alunos vão estar mais cientes daquilo que a gente quer trabalhar, e alguns ainda vão estar engatinhando no processo desse entendimento. E as minhas palavras são coragem e determinação, justamente porque aquele aluno que levanta a mão e diz assim, professor, eu não entendi, diante de muitos que já levantaram a mão dizendo que entenderam, ele tem muita coragem. Mas a gente, como posição de professor ou de pesquisador, a gente precisa de bastante coragem e determinação para fazer esses testes, para fazer esses experimentos, para jogar na turma essas análises, para puxar o processo criativo dentro daquele grupo. Senão a gente fica ali naquela linha de conforto, às vezes, do professor, ou do medo de enfrentar um conselho, né, algum grupo, ou os nossos pares. E aí a gente pode travar. Então, vai ter momentos que a gente vai chegar com uma ideia extremamente criativa na sala de aula e não vai ser recebido de uma forma muito interessante pelos alunos. E tudo bem, a gente tem que ter determinação para continuar, que é o que a professora
de história que a Lu contou a história fez. Ela teve determinação, ela reajustou a rota e seguiu. Então, isso é muito importante, não só na nossa carreira como professor, não só quando a gente lembra de quando a gente era aluno, né? Pode ter muitos alunos aqui agora assistindo. Então, não só quando a gente lembra quando a gente era aluno, que às vezes a gente ficava com medo de fazer um teste, de inovar em um trabalho, de inovar dentro do laboratório de ciências ou dentro do laboratório de química, de fazer testes, né? Isso exige um pouco de coragem, um pouco de determinação. Estudar coisas novas, temas novos, ir além, exige também um pouquinho de coragem, um pouquinho de determinação. E eu falo isso de um lugar, né, de pesquisadora, onde o que mais o pesquisador faz é errar. E muitas vezes a gente esquece que o pesquisador, até ele atingir o resultado esperado da pesquisa dele, ele errou muito. Ele teve que mudar a rota muitas vezes. Então, a gente vive nesse constante faz, erra, tenta de novo, vamos mudar aqui essa fórmula, vamos mudar esse componente químico, né, Vini? Vamos mudar isso aqui, vamos mudar aquilo ali, para chegar no resultado, para chegar em algo que nos dê algum resultado, né? Às vezes a gente também espelha muito o resultado, a gente joga lá adiante, nossa, eu espero isso. Como professor, como aluno, esperando da disciplina, a gente coloca, né, aquela expectativa, estou esperando isso, e aí quando não atinge, a gente fica, não era isso. Não era isso, mas tudo é resultado. O importante é ter em mente que tudo é resultado. Se não deu certo, você já fez, e não deu certo. Isso é o resultado. Mas não era o resultado que eu esperava, mas é o resultado. Você já sabe que não dá certo. Agora vamos ver tudo o que aconteceu e fazer de novo. Então, lembrando, coragem e determinação são essenciais, no meu ponto de vista, para uma educação criativa. Muito show. Eu gostaria de contribuir um pouco com esse debate também. Eu sou a Lara, eu sou designer e eu comecei a minha carreira de educadora com crianças e professores. Eu era professora de design thinking para educadores e crianças. E eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência, a palavra que eu escolhi teria sido outra, porque a palavra que eu escolhi é conexão. E quando eu entrei na sala de aula com crianças ensinando design thinking, eu entreguei post-it para elas, falei, toma aqui os post-its e podem escrever o que vocês quiserem. Quando eu vi, elas estavam desenhando nos post-its. Eu falei, caramba, elas não sabem escrever. Então, eu acho que a conexão com a pessoa que você está ensinando, ela é muito grande, ela deve ser muito grande, porque essa conexão gera um ensino cíclico. Ao mesmo tempo que você ensina, você aprende. E então eu acho que esse é o básico para a educação criativa, é quando a gente tem a oportunidade de se conectar com as pessoas dentro da nossa sala de aula ou de outro contexto em que a educação acontece. E hoje eu sou professora de design na universidade aqui nos Estados Unidos, chama Rochester, e eu vejo que, assim, quando eu cheguei aqui para dar aula para esses alunos, foi um contexto totalmente diferente. E o que fez a diferença para mim foi me conectar com os alunos. Então, eles conseguem ver que eles podem tentar, e se errar tudo bem, e eles conseguem ver que eu estou interessada nos interesses pessoais deles. Então, quando eu dou um projeto, eles têm a oportunidade de trazer os interesses deles. Então, assim, quais são as estratégias práticas que eu uso para gerar conexão dentro de uma sala de aula? Normalmente, eu trabalho com projetos, então eu dou um tema grande e peço que cada aluno ache o seu interesse dentro daquele tema. Eu instigo que eles compartilhem entre eles conhecimento, pesquisa, feedback. Então, gera aquela conexão entre os alunos, que isso remete muito ao que o Vini falou antes, né, do espaço seguro, aquele ambiente em que ele se sente bem em poder compartilhar, em poder aprender, em poder tentar, e relaciona muito com o que a Bel falou da experimentação, né, em que a gente está mais preocupado com o que a gente aprende durante o processo do que com o resultado final em si.
Uma coisa que eu acho muito interessante em relação à educação criativa é como que ela pode ser centrada no usuário, e isso é uma coisa que vem do design, que é a gente trabalhar os processos centrados na necessidade da pessoa que o recebe. No caso dos alunos, os pais, os professores. Então, envolver a comunidade para que eles coloquem os interesses deles, as necessidades. Isso faz com que a motivação seja uma coisa muito mais natural, porque tem esse problema ainda, né? A gente fica querendo instigar os alunos a terem iniciativa, a participarem, a falarem sobre um assunto que às vezes não interessa. Então, eu acho que ter essa conexão com o que eles gostam, com as individualidades de cada um, muito que a Lu falou da diversidade, então sempre preocupar com o que cada um quer naquele contexto, não pensar que todos os alunos compõem um grupo em si, com interesses iguais. Então, isso eu acho que ajuda muito quando a gente conecta individualmente com cada aluno. Uma das estratégias que eu uso também é marcar, agendar reuniões individuais com cada um dentro de etapas do projeto, que eu chamo de reunião um com um, que é quando o aluno tem a oportunidade de conversar comigo sobre o projeto dele. Então, ele sente que aquela atenção individual, ele não é sempre tratado dentro de um grupo. Eu acho que isso ajuda muito na conexão e ele se sente até mais à vontade de compartilhar alguma coisa que possa não estar relacionada com a matéria, mas que de alguma forma ou de outra é bem importante para o desenvolvimento dele. Pois é, eu estou querendo ouvir mais agora de todo mundo, o que essa conversa gerou de insight para vocês. Lu, já tem mais alguma coisa aí? Enquanto eu estava escutando vocês falarem, eu fui anotando mais algumas palavras e fui me dando conta de que quando a gente trabalha com criatividade, a gente está sempre gerando novas alternativas e possibilidades, né? Então, cada um de nós escolheu algumas palavras, ou mais de uma, né? Eu já tinha escolhido 3, a Bel tinha escolhido 2, e eu marquei mais algumas palavras que eu acho que também tem muito a ver com uma educação criativa. Né? Quando o Vini estava falando, ele falou um pouco sobre a questão do tempo, né? Do tempo para a construção desse espaço seguro. Eu acho que a questão do tempo é super importante da gente poder considerar, da valorização do processo, né? Então, essa eu acho que é uma outra palavra importante, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com o resultado criativo, mas o processo criativo ele é muito importante, a gente tem que estar atento a isso. A Bel trouxe bastante a questão da experimentação, né, dessa coragem de tentar, de experimentar, da abertura para o novo, acho que também é uma outra palavra que é muito importante quando a gente fala em criatividade. Lara estava falando também, né, trouxe essa questão da motivação, do interesse, né, que são outros aspectos que a gente também tem visto quanto a criatividade também é impactada quando a gente está fazendo coisas que a gente se interessa e quando a gente está fazendo coisas que fazem sentido para o outro. Então, essa questão da identificação das necessidades da comunidade, desse impacto que a gente pode trazer com a criatividade. Enfim, só aí a gente já multiplicou o número de palavras, mas eu acho que isso só mostra, né, o quanto a criatividade é uma questão realmente complexa, no sentido de que tem muitos elementos que fazem parte, mas ao mesmo tempo que tem essa complexidade, também nos abre possibilidade de poder promover uma educação criativa de formas diferentes. Acho que cada um trouxe diferentes possibilidades de poder chegar nisso. Então, essa era a minha contribuição escutando vocês aí. Legal, porque apesar de ser um conceito complexo, ele é fácil de ser iniciado, né? Então, fica o convite aqui para todo mundo que está nos assistindo ter posturas mais criativas dentro do contexto educacional de vocês. Ouvindo aqui, é sempre bom estar aqui no coletivo, estar aqui. Para mim, o coletivo é esse espaço, né, de troca, sempre tem sido esse espaço de troca e conversa entre a gente. E eu fiquei aqui pensando, né, nesse estímulo e quanto que a gente fala muito da sala de aula, mas quanto que a gente pode criar relações humanas, né, relações próximas, enquanto a gente pode fazer isso, né? E eu queria aproveitar, né, essa história de criar as relações, independente, a sala de aula às vezes é o catalisador para esse processo, até perguntar para a Lara, no exemplo que ela foi falando, né, das turmas dela, que ela foi de conexão.
Lara, como é que é um pouquinho da conexão entre os estudantes, entre os participantes? Assim, como é que você estimula, né? Você falou bem dessa conexão sua com os alunos. E como é que você vê essa evolução, né, ao longo do período que você está com eles, entre eles, né, nesses desafios partilhados? Legal demais. Tem uns desafios quando a gente trabalha com colaboração dentro da sala, né? O primeiro deles é que as pessoas ficam querendo deixar muito claro o que cada um está fazendo dentro do grupo. E aí isso fica assim, olha, o fulano de tal não está fazendo a parte dele, olha, eu estou fazendo isso. E eu acho que essa necessidade de identificar a sua contribuição gera problema na colaboração. Então, o que eu tento fazer, mesmo que eu queira que os resultados sejam individuais no final, eu faço alguma etapa colaborativa. Por exemplo, hoje eu estava dando aula de projeto e cada aluno vai ter que identificar uma necessidade, uma necessidade não, uma tendência para depois do Covid, depois da pandemia. E aí eles fizeram em grupos, tinham 5 grupos, cada grupo trabalhou uma ferramenta para pesquisa. E aí, ao invés deles fazerem ferramenta para pesquisa com pessoas de fora, eu organizei para que as pessoas, os próprios colegas, fossem os convidados. Então, a gente fez vários rounds, assim, cada grupo liderando, conduzindo a pesquisa e os outros participando. Então, isso foi uma forma de integrar os alunos. Eu via que, apesar de eu não estar presente nos 5 grupos que estavam acontecendo ao mesmo tempo, eu via que quando um grupo terminava, eles continuavam conversando sobre outros assuntos. Então, assim, essa é uma forma da gente deixar com que esse coleguismo assim, aconteça, que eles sejam um grupo unido, sem que sintam aquela presença de, tem alguém me olhando, deixa eu fazer só o que o professor manda e tal. Então, acho que às vezes isso pode ser um exemplo assim, de como a gente contribui para a colaboração, mesmo que a gente queira resultados individuais. A minha última contribuição seria encorajar. Não existe resposta pronta, não existe resposta certa e nem resposta errada. Existe resposta. Tudo que a gente faz, existe uma resposta. Se ela nos agrada ou não, é diferente. Se ela deu resultado no grupo, mas mesmo assim não nos agrada, talvez isso seja um aprendizado para a gente. Então, a criatividade, ela convida a gente a estar em eterno aprendizado, em eterna busca, em sempre buscar resposta em lugares inusitados. Como esse grupo aqui, que a gente é cada um com a sua especialidade, cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade, mas essa miscelânea de ideias forma algo bem bacana que hoje a gente chama de coletivo de escola. Então, a minha contribuição final é essa. Se atrevam a ser criativos. Muito legal. E eu acho que se você está recebendo sempre o mesmo resultado, quer dizer que você pode tentar um pouquinho mais, né? E aqui fica o nosso convite para todos vocês terem mais posturas criativas dentro da sala de aula, no contexto familiar, na vida de vocês. Se vocês gostaram da nossa conversa hoje, eu convido todos a nos assistir no YouTube, Coletivo de Escola, ou seguir a gente no Instagram, coletivo.escola. Estaremos sempre lá com novos papos, novas conversas e contribuições criativas. Obrigada a todo mundo que está aqui, em nome do Coletivo de Escola. A gente se vê. Até já! Obrigada!